Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, de pé, com muito respeito a essa palavra maravilhosa que Jesus proferiu, nós vamos ler a partir do verso 14. E também o reino dos céus será como um homem que, ao sair de viagem, se ausentou, chamou seu servo e confiou-lhes os seus bens. Confiou os seus bens. A um deu uma parte maior, 5 talentos, a outros 2, a outro 2, a outro 1. A cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Diga comigo, imediatamente. O que havia recebido 5 talentos partiu, saiu imediatamente. Para quê? Para aplicar os talentos e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, a ideia é que saiu imediatamente, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu também, mas cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro, o bem do seu senhor. Depois de muito tempo, parecia que nunca voltaria mais. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Diga comigo, acertou contas. Ixi, acertou contas. Meu Deus. O que tinha recebido 5 talentos, tinha medo nenhum da prestação de contas. Nenhum, alegre. Ele trouxe outros 5 talentos e disse: Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Eu estou alegre demais. O alvo foi alcançado, você me alegrou tanto. Vem celebrar comigo, você me deixou muito feliz. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo igualmente bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha também, junte-se a nós. É alegria, eu estou alegre. Vamos celebrar. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou. Como assim? E junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Nunca se sentiu dono. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Não só negligente, não só um problema de trabalho, mas um problema de caráter. 2 problemas neste homem: o que ele é e o que ele faz. Ele é mau e faz mal feito. Provavelmente sempre é assim. Quem faz mal feito é mau. Quem faz mal feito tem 2 problemas. O que gera o mal feito, o que eu sou mau. Penso errado, injusto. Ele é mau e também mau trabalhador. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado.
lancem fora este servo inútil, joguem nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pode então o querido e a querida se assentar, por favor? E nós vamos conversar sobre esse texto. Esta é uma parábola muito conhecida, super escatológica, faz parte do sermão profético, as últimas palavras de Jesus, mas ele pode ser aplicado de várias maneiras. Sem dúvida alguma, você pode abordar esta parábola entendendo que Jesus está falando conosco sobre resultados. Pastores da Central, só os da Central, falem comigo essa palavra: resultados. Resultados. Para nós na Central, é natural falarmos de resultado. Nós já quebramos esse medo, esse constrangimento, essa ideia falsa de que, eu estou fazendo o melhor que eu posso, então não me cobre resultados. Isso é uma falácia, isso é um engano, isso é uma abordagem não bíblica. Alguém está roubando de muitas partes da igreja o verdadeiro entendimento de quem é o Senhor. Você sabe muito bem que esta parábola, Jesus está fazendo uma perfeita, completa revelação de como Deus é, de como Ele é. Ele espera resultados e Ele cobrará de nós resultados. Desde que a gente começou a falar da visão celular, nós temos falado com você sobre resultado. Nós perseguimos resultados, nós sofremos quando não alcançamos os resultados, nós estamos tristes quando não alcançamos e celebramos, como ele aqui mostra, quando nós estamos avançando. Você viu o pastor Domingos? Ele gravou, ele passou para nós um filme. Por quê? Porque ele está feliz com os resultados. Ele tem o que mostrar, ele fala: olha, Senhor, olha o que eu tenho feito com o que o Senhor me deu. Irmãos, nós não podemos fugir desse aspecto da vida de um líder, de um pastor e de uma igreja. Nós precisamos falar sobre resultados. Nós precisamos encarar isso. Muitos pastores não gostam. Muitos pastores se sentem assim. A gente nota que ele fica meio bravo, porque ele topa falar sobre qualquer coisa. Ele topa falar sobre aquela pregação. Ele é ótimo e gosta de falar sobre conhecimento. Ele quer falar muito sobre o que ele sabe, o que ele estudou, uma viagem que ele fez. Ótimo. Mas quando você começa a falar: mas então quanta gente? Ou, como é que foi? Sabe o que acontece? Ele fecha a cara. Parece que está escondendo algo. Parece que ele, assim, não quer tocar na cárie, o dente cariado. Por quê? Porque eu não tenho bons resultados para mostrar. Fique tranquilo. Não é minha intenção, nem competição, nem comparação, mas eu só quero alertar que há muito na Bíblia a ser falado sobre o resultado prático do nosso ministério. E, por favor, observe também que essa parábola aborda um dos pilares daquilo que é motivo desta conferência, uma conferência celular. E a visão celular tem um pilar, que é a multiplicação. Irmãos, você pode gostar, você pode apoiar, você pode participar, mas você não está vivendo o pilar, a essência da visão celular, se decorrido um tempo, você não tem resultados para mostrar. Nós podemos alegar estações, momentos, crises, todos passamos por ela.
São inevitáveis os platôs, são inevitáveis andar um pouco para trás, é inevitável que a gente entre por um momento que não foi tão bom, é inevitável, mas ao longo de muito tempo, não só uma fatiazinha, ninguém deve tomar uma decisão, ninguém deve fazer uma avaliação instantânea, hoje e amanhã me dá resultado, mas ao longo de muito tempo, dá para saber, não dá? Pô, peraí, cara, tudo bem, ano passado não foi bom, no outro ano também não foi bom. Tudo bem, eu entendi sua justificativa, mas faz 5 anos, cara. Faz 10 anos. Então, você não pegou a visão celular. Você não é um líder multiplicador. Você não é um líder multiplicador. De alguma maneira, alguma razão, a multiplicação não tem se tornado uma realidade. Eu não ia, de maneira alguma, até ontem à noite, eu não ia pregar essa palavra, porque eu estou essa semana inteira mastigando essa palavra. Desde a semana passada estou mastigando essa palavra, né? Eu estou ruminando porque eu a recebi. O argumento do que eu vou falar agora, os princípios, não são meus. Aliás, eu recomendo. Compra o livro do pastor Danilo Figueira, para mim o melhor livro sobre liderança multiplicadora, sobre discipulado, que se chama O Fazedor de Discípulos. O Fazedor de Discípulos, maravilhoso. Neste livro, o pastor Danilo apresenta, na semana passada eu estive com ele, ouvi ele ministrando sobre isso novamente, e eu fiquei louco, inflamado, eu fiquei assim, meu Deus. E ontem à noite, depois de ouvir as 2 palavras, eu fui para casa, sabe, eu não conseguia dormir, eu ficava pensando, eu fui para o meu quarto, fiquei até tarde lá. E eu falei assim, eu vou sapecar essa palavra aqui mesmo. Por quê? Porque me parece que nós estamos num momento que a gente precisa ter uma conversa. Nós precisamos falar sobre resultados. A gente precisa entrar um pouquinho em algumas questões. E eu queria, eu vou dizer de novo, não é? Você pode até, sei lá, o fazedor de discípulos é 30, 40 reais. Por 10 eu fico satisfeito. Porque eu vou praticamente passar para você alguns capítulos ali. Mastigadinho, às vezes você economiza o livro, cara. Já me dá uma oferta aqui, nós resolvemos esse negócio. Por quê? Porque é um livro maravilhoso. Esta parábola revela, ensina para nós princípios de liderança multiplicadora. Quem tinha 5 passou a ter 10. Quem tinha 2 passou até 4. Quem tinha 1 não teve. E nos 3 casos, nós aprendemos princípios de liderança. Não só com eles, mas nós aprendemos com o Senhor deles. Porque o Senhor deles investe neles, claramente esperando um resultado. Eu vou falar a frase de novo. O Senhor deles, o Senhor deles, que é o nosso, investe neles, esperando um resultado. E se ele espera o resultado, ele cobrará os resultados. Bem, pastor Domingo nos ensinou, nos desafiou e motivou a sermos proféticos. Então, assim diz o Senhor: eis que vem o servo meu. Eu vou cobrar o que eu investi em você, servo meu. Eu vou cobrar, servo meu. Eu vou cobrar de você, porque eu tenho investido em você. Eu vou cobrar, então, prepare-se para prestar conta. Não é isso o papel de um líder? Não é isso que um líder faz? O líder não é alguém que investe numa equipe, não é alguém que investe no seu time, não é? Esperando que essas pessoas sejam frutíferas, que deem resultados. Não foi isso que o nosso Senhor fez em 12 pessoas? Pelo menos, Ele não investiu em 12 pessoas
Depois, num determinado momento, diz para eles o quê? Vão. E o quê? Vão o quê? Comecem então agora. Vai, agora, para valer. Multipliquem-se. Encham a terra. Todas as nações. A mesma ordem que tinha sido dada, não é, a Adão lá na criação. Adão, enche a terra. A mesma dada a Abraão. Abraão, povoe a terra, abençoe a terra. Agora ele diz na igreja, nesse grande recomeço do plano de Deus, agora através de discípulos de Jesus, encham a terra. E o que ele espera? Que a gente faça isso. Não é esse o papel do líder revelado em Efésios 4:11, quando diz que Deus estabeleceu pastores e líderes diferentes para aperfeiçoar os santos, para os santos darem resultado, para os santos apresentarem frutos, para que eles sejam frutíferos. Não é esse o nosso papel? Esse é o nosso papel. Então, Deus não nos colocou numa igreja para nós nos matarmos de trabalhar. Deus não nos colocou na igreja para nós fazermos a obra toda. Deus nos colocou na igreja para prepararmos todos os nossos crentes para que eles funcionem, para que eles deem resultados para o Rei. Então, discipulado é isso. É quando um líder, não é, investe a sua vida em outros para que eles deem resultados. E para isso, a gente vê aqui nessa história o dono de uma fazenda, de uma propriedade, um líder, investindo em seus servos, seus discípulos, para quê? Para que eles sejam frutíferos, para que eles deem resultados. Então, não é isso que a gente faz quando a gente começa a pregar sobre a visão celular na nossa igreja? Nós não queremos despertar a visão? Não é isso que a gente faz, a gente não está investindo. Quando a gente, numa quarta-feira à noite, abre a nossa primeira turma da escola de líderes, e a gente começa uma escola de líderes, às vezes com 10 alunos, 12, às vezes 5, às vezes 40, e nós não vamos ficar ali meses dando aula, dando o nosso melhor, a nossa noite, perdendo o jogo da Libertadores, perdendo um passeio com a sua esposa, investindo nas pessoas numa escola de líderes. Não é isso que a gente faz quando a gente outorga autoridade, impõe a mão, abençoa e os declara perante a igreja os primeiros líderes de célula. Não é isso que a gente faz. Não é isso que a gente faz, investir, quando a gente faz GD com eles, quando a gente inventa horários, às vezes de madrugada, a gente faz café, a gente faz um lanche. Não é isso, quando a gente leva eles para a nossa casa, paga churrasco, a gente faz um monte de coisa para quê? Para estarmos juntos, estabelecemos relacionamento, amizade, supervisão, e fazemos deles de fato nosso discípulo. Nós não estamos dando o nosso melhor. Tem alguma coisa mais preciosa para você do que a sua vida? Quando você investe em líderes, você está dando a sua vida. Você está dando o que você tem de mais rico, de mais precioso. Para quê? Você quer o quê? Apenas que eles deem desculpas? Apenas que eles não façam nada? Apenas que eles tentem fazer o melhor? Não. Você faz isso sonhando com uma multidão, sonhando com multiplicação, sonhando que um dia você verá um ginásio lotado e você vai falar: meu Deus, olha o investimento que eu fiz, a doação que eu dei, a confiança que eu apliquei, olha o que isso produziu para o reino. Não é isso que nós estamos fazendo? Então é impossível a gente não levar em conta essa questão de resultado. Não tenha medo disso. Familiarize-se com essa linguagem. Vai devagarinho para você não ser, rejeitado, mas comece a introduzir isso dentro da sua igreja, na sua equipe. Comece a falar disso com amor, com carinho, mas por favor, quebre essa bobeira. Essa bobeira, sabe, só pode ser o diabo que semeou isso no meio da igreja. Porque em todos os lugares, aonde a gente trabalha, onde a gente estuda, nós vamos para uma escola e tem que ter nota.
Nós vamos para uma academia, a ficha muda todo dia, tem que dar resultado, você é pesado, você é avaliado na sua gordura, você vai para o seu trabalho, você é promovido, você é rebaixado, é mandado embora. Todos os lugares, a vida é assim. Você tem uma briga à noite, perde a noite inteira brigando com a sua esposa, o que vocês estão fazendo? Avaliando o resultado. Em geral, a esposa está dizendo o quê? Eu não estou satisfeito com você. Em geral é isso, mas nós não estamos avaliando. Gente, nós avaliamos resultado o tempo inteiro. O seu menino chega para você e fala, pai, eu não estou te aguentando, você está chato demais. O que é isso? Avaliando resultados. Nós não nos importamos com a balança, nós nos importamos com a academia, nós nos importamos com o coach, nós nos importamos com o professor, nós não importamos com o nosso técnico de tênis xingar que nós estamos pegando a raquete errado, nós ficamos chateados quando a gente perde o campeonato, tudo a gente avalia, mas na vida cristã, pecado, empresa, não, isso, que absurdo, é Deus que faz. Sabe, só pode ser o diabo. Ele semeou dentro de nós uma mentira para que nós fôssemos pegos despreparados no dia que vai chegar. Ele vai chegar, nós nos apresentaremos diante do Senhor para prestar contas de tudo que Ele investiu na nossa vida, de como nós vivemos, quantos frutos nós geramos, quem nós nos tornamos. Se eu continuar mundano, pecador, impuro, você acha que isso não terá consequências? Ora, você acabou de ler a parábola com consequências tanto positivas quanto negativas, porque haverá avaliação. E se é assim, fale disso. Comece a estabelecer um acordo gentil, inicial, com sua equipezinha desde o começo. Para quê? Para que daqui a 5 anos, 6 anos, uma nova cultura, não uma cultura opressiva, rejeitadora, não, mas uma cultura positiva de encorajamento, por avaliação de resultados, por feedback, possa fazer com que a gente converse, estamos felizes ou não com o avanço da nossa igreja. Eu tenho parte, mas você também tem. A história revela um cara que decidiu investir pesado na vida dos seus discípulos. Talvez a gente não sente o peso da parábola, porque talvez a gente não entende o que ele fez, porque o texto diz que ele foi embora e ele repartiu os seus bens. Pensa os seus bens. Talvez sejam muitos, talvez não sejam tantos. Mas uma caneta, uma Montblanczinha que você ganhou de presente, você guarda ali na sua gaveta, é minha caneta. Eu tenho uma dessa que eu ganhei, e para mim ela fica na minha gaveta, ela tem uma caixinha que eu fiz questão de botar assim, sabe, um pano assim, que eu esqueci o nome, um feltro, assim, para não arranhar minha Montblanc, porque ela tem uma história. Mas eu tenho minha casa, meu apartamento, eu ralei para pagar. Eu tenho meus bens. Como a gente obtém os nossos bens? Suando. Como a gente obtém o que nós temos, a nossa riqueza? Trabalhando, é o nosso suor. E o que é o nosso suor? Foi a minha vida. Eu gastei 30 anos ajuntando isso, cara. Eu muitas vezes não comprei coisas, muitas vezes não viajei, muitas vezes eu virei noite trabalhando, muitas vezes eu me esforcei, eu me neguei coisas para ter uma herança, para ter uns bens. É meu tesouro. Pois o texto diz que esse cara vai fazer uma viagem e ele não vai deixar as coisas deles por aí. Então ele pega esses bens e entrega para os seus discípulos. Você entende o que isso significa? É a vida dele. É a vida dele. Então é algo muito precioso. Eu não devia estar entrando nisso, porque eu vou falar disso para frente daqui a pouquinho. Mas
Às vezes, nós não estamos vendo resultados. E eu pergunto, você está dando a sua vida? Você está dando o que você tem de mais precioso nos seus discípulos? Você tem uma igreja ali com 100 membros, 200, 500, dentre esses você tem alguns ali. O que você tem dado a eles? Você tem derramado sobre a sua igreja tudo que você é. Você tem essa ideia assim de que ou dá certo ou eu estou perdido? Você entende isso? Você sabe que eu sou aquele pastor assim, paraguaio, falso. Eu não tenho um histórico pastoral correto. Desculpe, paraguaio no melhor sentido. É o falsificado assim, do bom. Obrigado por me lembrar. O doce de leite paraguaio é o melhor, a costela paraguaia. Essas coisas ruins que tem no Paraguai são da China, não é paraguaio, é chinês. É isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é isso. Muito obrigado. O ruim que tem no Paraguai é chinês, cara. O Paraguai mesmo que é maravilha. Claro, eu sempre achei. Então, voltando à história e sendo mais específico, eu sou aquele pastor chinês. Não tem nenhum chinês aqui. Ufa. Não tem nenhum chinês aqui. Está longe demais. Mudamos a história. Eu sou um pastor chinês. Ou seja, meu histórico é de engenharia. Então eu largo a engenharia toda, tudo, abandono e eu vou ser pastor. E se não der certo? Se não der certo, eu estou morto. Porque se não der certo aqui, quem disse que uma outra igreja ali vai falar assim, espera aí, engenharia para lá, pastor, sabe assim, tem que dar certo. E eu acho que muitas vezes nós não entregamos tudo, porque a gente tem alternativas. A gente tem alternativas. Parece que a gente não está arriscando muita coisa. E parece que a gente não entra de cabeça. Sabe, a atitude do líder a gente ouviu isso aqui ontem. Não é importante não, é fundamental. Alguma coisa do tipo, eu estou fazendo essa transição para o modelo celular e tem que dar certo, porque senão eu estou morto. Eu não teria coragem de continuar pastoreando uma igreja, onde eu gastei 1 ano falando que nós nos tornaremos uma igreja em célula, o negócio não foi muito bem, e eu despisto depois, e eu mudei de sistema. Para mim, todo mundo ia estar olhando para mim e falar assim, o que você ainda está fazendo aqui? Você não notou que a gente não topou, não? Nós não rejeitamos o modelo, nós rejeitamos você, tchau. Mas a gente não vai nessa não, a gente despista. E as relações vão se enfraquecendo, porque não tem admiração, respeito, autoridade. Você tem que ir do tipo assim, cara, é isso ou eu estou morto? É isso, eu vou pegar o boné e vou achar outro lugar, porque rejeitaram completamente a visão da minha vida. Não, eu estava brincando, eu tenho outras visões aqui, quer ver? Eu tenho essa aqui, eu tenho mais essa aqui. Eu estava guardando uma visão reserva aqui, essa também é boazinha. Cara, não é assim. Eu não tive essa chance. Graças a Deus eu não tinha essa chance. Porque se eu não mostrasse, desculpa a palavra, resultado, eu estou fora, cara. Então eu saio da minha empresa, venho para cá, 2 anos depois, visão celular. Pronto, eu estou aqui para isso. Você está aí para isso também? Vamos aos princípios de liderança que pastor Danilo cita no seu livro. O primeiro princípio, eu queria que você anotasse isso muito bem. Eu vou falar de alguns princípios da liderança multiplicadora. O primeiro princípio, não tenha dúvida disso, é o chamado princípio da capacidade. Nós estamos aqui falando da implantação de um modelo celular DNA. Ele se baseia em que premissa? Toda casa é uma igreja e todo crente um ministro. Essa é a visão celular.
Na visão celular, nós não aceitamos a ideia, eu sou só um frequentador. Nós não aceitamos a ideia de que um crente é um observador. Nós não aceitamos a ideia de que uma pessoa está aqui na igreja só para receber. Nós entendemos que, tendo recebido, ele se torna corresponsável em retransmitir. Nós entendemos linha de cima e linha de baixo. Eu te abençoarei, Deus, relação com Ele, mas na linha de baixo, no chão, na terra, e você será uma bênção. É a palavra de Abraão. O que eu te dou, você transmite. Então nós cremos que o Evangelho faz de todo convertido um líder em potencial, um ministro para ser usado. E nesta base, nós estamos aqui como pastores para fazer nosso povo dar resultados. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos investir neles, nós vamos pegar e dar talentos para ele. Mas olha por favor, o texto começa dizendo que ele deu para todos. A ideia que está no texto é que todos receberam alguma coisa. Ah, mas foi diferente. Não, mas receberam? Receberam. Tem aqui na parábola, e esse não ganhou nada. Não, por que não? Porque a palavra todos, chamou todos os seus servos e deu a todos alguma coisa. Por quê? Porque todos têm capacidade aos olhos de Deus. Pastor, deixa eu te dizer isso de novo. Todos têm capacidade. Você jamais será um líder multiplicador se você não entender que todos têm capacidade. Deus declara isso nessa parábola. Jesus está dizendo para nós: olhe para o seu povo e veja em todos um líder em potencial, um servo em potencial. Pode não estar pronto ainda para exercer liderança, mas capacidade ele tem. Ah, irmãos, esse é o nosso papel. Nós não somos os fazedores de discípulos, eles não estão prontos, mas todos têm capacidade, todos. Segundo princípio, que está acoplado a esse, Danilo chama do princípio da singularidade. É que apesar de todos terem, um ganha mais, o outro ganha menos e o outro menos ainda. O que significa isso? Ninguém é igual. Ninguém é igual. Todos receberam, porque todos têm capacidade. Todos receberam, porque todos têm? Todos têm? Vamos falar igual o Domingos, vamos profetizar. Todos têm capacidade. Então diga: todos na minha igreja têm capacidade. Todos na minha equipe têm capacidade. Todo membro da minha igreja tem capacidade. Irmão, você tem que crer nisso. Você tem que se apoderar pela fé desta verdade e olhar diferente, irmão. Você tem que olhar diferente. Muitas vezes as pessoas não estão produzindo porque nós as enxergamos tão incapazes que a gente empurra elas para um cantinho. Todos têm capacidade, mas cada um recebeu de acordo com a sua singularidade. O princípio da singularidade. O que ele diz para nós? É um erro tratar os líderes como se eles fossem iguais. É um erro tratar a sua igreja, seus líderes, sua equipe, seus líderes de célula, como se eles fossem iguais, porque eles são diferentes e têm capacidades diferentes. Um recebe 5. Ele investiu 5 num. Por quê? Porque ele viu que esta pessoa tinha uma maior capacidade de liderança. Cada um vai dar resultado diferente, ele sabia disso, mas tem que dar resultado. O erro nosso é esperar o mesmo resultado de todo mundo. Eu vou dizer de novo, o erro nosso é esperar o mesmo resultado de todo mundo. Pastor Alexandre, o erro nosso é esperar no Eldorado o mesmo resultado de todo mundo. Que o Vado vai dar o mesmo resultado que o Bruno, que o Bruno vai dar o mesmo resultado que o Nilson vai dar o mesmo resultado que o João. Todos têm capacidade, mas um tem capacidade para dar 5. O outro tem capacidade para dar 2. E o que tinha menos capacidade,
tinha capacidade para um, mas ele tinha capacidade para um. Ele não tinha capacidade para 0. Todos têm capacidade. Todos têm um resultado diferente. E hoje em dia nós temos líderes cansados, querendo desistir, porque nós botamos nas costas dele uma capacidade que ele não tem. Se o Senhor tivesse colocado 5 talentos sobre aquele que poderia ter 2, esse que tem 2 ficaria esmagado. É muito para mim, e ele vai se desanimar e ele vai fugir fora. Mas se ele tivesse dado 2 para o que tem capacidade de 5, esse ficaria o quê? Desmotivado. Não me desafiou à altura. Nós precisamos conhecer nosso pessoal e entender, cada um é diferente, não força a barra. Mas também não segure, tem gente querendo voar, solta a linha. Tem gente indo, libera a frente para ele. Não, todo mundo igual. Aqui todo mundo tem capacidade para 5, para 2, mas todo mundo vai de 1 em 1. Libera, cara. Solta os seus líderes. Erro que a Central já cometeu. Todo mundo vai andar igual. Vamos lá, 1, 2 e... Tem gente querendo correr. Deixa ele correr. Deixa ele dar resultado. Porque ele é de 5. Ele é de 2. Está entendendo? Então nós temos que olhar isso. Princípio da singularidade. Terceiro princípio, é onde eu queria chegar aqui. É o princípio do investimento. O que a história conta para nós? A história conta para nós que ele tomou o que ele tinha, eu já falei, precioso, e ele confiou nos seus discípulos. Eu nunca vou tirar, você cansou de ouvir isso, eu nunca vou conseguir tirar o que eu não investi. Eu nunca vou conseguir receber onde eu não coloquei. Nós damos o que nós temos. Nós compartilhamos o que nós temos. Tempo, exemplo, intimidade com Deus, sabe? Tudo eles vão aprender com a gente. Eles vão ver na gente. Você não pode cobrar dos seus discípulos algo que você não vive como discipulador. Você não pode cobrar como dos líderes de célula o que você não vive como líder de célula. Quantas vezes as pessoas vêm a mim e digam, mas pastor, tem uma hora que a gente não pode liderar mais, porque a gente tem que fazer isso. Eu falei, cara, a hora que você fizer isso, você morre, porque você não vai colher o que você não investir. Se você não investir exemplo, você não vai ter responsabilidade. Se você não investir dedicação sua, você não vai ter dedicação do outro. Então nós temos como um grande valor no DNA, é que todos têm célula numa igreja em célula. Se a igreja é em célula, eu estou numa célula. Se a igreja tem 2 asas, eu tenho 2 asinhas aqui. Eu colaboro em funções ministeriais, mas eu tenho a minha célula. Não, eu sou pastor. E o pastor tem que pregar, e o pastor tem que orar, e o pastor tem que... né? Então eu não posso ter célula. Mas eles podem. Eles podem. Não vem. Porque você não botou 5 na mão dele, como é que você quer ganhar 5? Então o princípio do investimento é, você vai colher o que você semear na vida das pessoas. De onde ele tirou os talentos que ele distribuiu? Do seu tesouro, do seu esforço, do que ele juntou com tanto sacrifício, do que era precioso para ele. Pastorzão, dá o precioso para o seu líder. Dá o precioso. Você é daquele tipo de pastor que se um discípulo seu bate a porta, a campainha, o interfone avisa, é o fulano, eu sei, eu tinha essa noite para descansar, era o meu único dia, meu Deus. Cara,
Eu não estou pregando aqui anarquia de agenda, mas eu estou dizendo um princípio. Eles sabem quando você está dando o precioso para eles. Eles sabem quando aquilo que você deu é tão precioso que eles vão valorizar. Dê sua vida. Dê sua vida na sua escola de líderes. Dê sua vida na sua liderança. Dê sua vida na preparação dos seus sermões. Dê sua vida orando por eles, nome a nome dos seus líderes. Doa seu joelho, doa suas costas. Acorda cedo, dá seu sono por eles. Dá seu presente, dá sua atenção. Dê o que é precioso, porque você precisa praticar o princípio do investimento. Quarto princípio é o princípio da confiança. Você tem que dar crédito às pessoas. O que significa isso? O texto diz que ele deu o seu bem, mas não ficou vigiando. Ele não ficou assim, cuidado aí, isso me custou muito. Olha minha caneta Montblanc aí. Não, ele entregou e foi embora. Ele viajou, anos depois ele apareceu. Ele fez assim, fechou o olho e o ouvido e foi embora. Falou, não quero nem saber, eu vou confiar. Teve problema? Teve um lá que pisou na bola. Mas ao final, ele ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu? 5, 2, 7, 7 mais 1, 8. Então ele distribuiu 8. Quanto é que ele recebeu na volta? 10, 14 e o mesmo que estava enterrado, 15. Ele tinha 8, foi para 15, tá bom? Ganhou, cara. Você sempre vai ganhar quando escolher confiar nos seus líderes. Você sempre vai ganhar quando confiar nos seus líderes. Enxergá-los com um olhar de fé. Entender que Deus está trabalhando. Reconhecer que eles são mesmo escolhidos por Deus. Lembra daquele negócio que a gente ensina, não é? Na liderança em treinamento? Como é que é? Eu faço, você me observa. Depois nós fazemos juntos. E depois você faz e eu observo. Eu confio. Você é líder de célula. Você deixa o seu líder em treinamento dirigir sua célula? Você confia, mesmo que não foi tão bom, mesmo que foi ruim, mesmo que foi pior, como é que ele vai aprender? Você confia nele. Então não vai ter multiplicação se você não confiar nos seus líderes. Não vai ter multiplicação se você não levantar líderes em treinamento que parecem ainda não tão preparados, mas que estão aprendendo, em que você confia para eles. O dono se ausentou, ele confiou mesmo. E o terceiro é o princípio da frutificação ou do propósito final. O quinto é o princípio do propósito final, o princípio da visão, o princípio do que é que realmente importa. Cada um recebeu os seus talentos e sabe, quando ele recebeu o talento, ele sabia exatamente o que fazer. Eles já sabiam, eles saíram imediatamente. Para quê? Para multiplicar, eles sabiam que era isso. Eu vou dizer de novo, quando o Senhor veio e entregou 5 talentos, esse cara pegou e saiu imediatamente. Sabe o que ele foi fazer? Investiu. Por quê? A experiência mais comum do nosso meio, por quê? É receber os talentos e esperar. Por que nós esperamos? Porque tem pastor que Deus fala com ele, ele recebe todo o treinamento, ele tem certeza disso, mas ele fala assim, não, ainda não. Sabe, basta ele ficar esperando uns meses, uns anos, que as circunstâncias e a correria, as distrações da vida roubam a visão. E você não tem mais propósito. Irmão,
Eu aprendi na minha caminhada com Deus que alcançar o propósito sempre está associado com um sentimento de urgência. Propósito é agora, propósito não é para amanhã. Quando eu o deixo para amanhã, eu não quero resolver o problema. Quando você não responde um e-mail, é porque você não quer, no fato você não quer. Eu já me coloquei em encrenca que o cara falou, mas você não viu minha mensagem? Não. Eu vi, me perdoa, demorei. Mas eu sei, eu não queria. É porque eu não quero aquilo. Quando eu deixo para depois, eu já estou dizendo que eu não abracei o negócio. Então, na boa, falar com você aqui. Nós temos pastores que já fizeram o DNA conosco há 2 anos atrás, não tem nenhuma célula até hoje. E ele fala que está se preparando. Na boa. Eu não estou falando para ele abrir célula no dia seguinte, mas eu estou falando que passos ele deu. O pastor Wagner gastou meses preparando um cronograma. Talvez isso é um dos corações do DNA. O pastor sabe nos primeiros 3 meses o que é para fazer, é para ele. É um tempo dele, eu quero isso mesmo, isso é de Deus mesmo. Se precisar, tem um mês extra. Mas tem gente que passa esse período, não fez uma oração, não perguntou nada para Deus. Aí depois ele vai ler, e ele tem uns livros que ele tem que ler. Leu esse? Não, ainda não. E esse? Eu abri e li o prefácio. E esse? Não comprei ainda, não tem, está vencido. Tudo é problema. E depois, e a escola de líderes? Eu estou terminando um curso lá que eu estou fazendo, de casais e de hermenêutica, e depois eu vou entrar. Olha, é cada história. Mas o texto diz que quando aqueles caras receberam, eles sabiam, eu recebi isso para multiplicar. E eles saíram imediatamente. E os 2 que multiplicaram, a palavra imediatamente está associada a eles. Se você pretende cumprir aquilo que você crê, um propósito de Deus para a sua vida, pode ser ela rede ministerial, igreja com propósito, pode ser ela evangelismo explosivo, pode ser o seu modelo assembleiano, você sabe como a gente lida com isso, mas não importa, a visão está lá, a missão está clara, vá com paixão, vá imediatamente, vá, porque senão você jamais vai conseguir. A visão estava tão clara. Às vezes eu pergunto, será que as pessoas não vão? É porque a visão não está clara. Quando o Senhor entregou e eles saíram imediatamente, sabe a conclusão que eu tenho? O Senhor deixou clara a visão, explicou a missão, eles sabiam certinho, 5 tem que virar 10, é isso, eu entendi a visão. A visão estava clara. Será que você tem a multiplicação no seu DNA? Não é se você tem o DNA, você tem a multiplicação no seu DNA de propósito, de vida ministerial. A sua visão ministerial tem multiplicação nela. Porque se não tem, irmão, você está no grupo errado. Aqui é um grupo de louco, é um grupo de doido que tem uma visão, e a visão é multiplicação. Existe um monte de igrejas, excelentes estruturas, da visão da conservação, da visão do enterrar. Está sim, tem ótimas, eu posso sugerir várias. Eu tenho vontade de ir para uma dessas, morro de vontade. Sentar numa poltrona, conversar, fazer um monte de curso a mais, e todo mês receber o salário. A igreja está boa, porque nasce, morre, mas está ótima. É legal para caramba, não tem nada errado isso não. Se foi o que Deus mandou, ótimo. Mas para mim o Senhor falou, toma aqui, multiplica. E eu quero ser imediatamente. Eu quero ir imediatamente. Eu quero ir imediatamente. Eu quero ir imediatamente. Eu posso dizer para você, se você tem visão, eu vejo isso se você for imediatamente. Se você está pensando, volta lá atrás. O 6º princípio é o princípio do tempo. Por quê? Porque o texto diz, depois de um tempo, o Senhor voltou para ver o resultado. Pergunta, foi no dia seguinte? Foi no dia seguinte? Foi no mês seguinte? Dá a ideia que foi naquele ano? No outro ano?
A ideia fala assim, muito tempo. Quando a gente fala muito tempo, quanto tempo você pensa? 10 anos é muito tempo. 5, 20, muito tempo. 100, não, o cara já morreu. Isso não é. Ninguém vai aparecer 100 anos depois. Muito tempo. Não, se eu tenho 60 anos, que o cara vem me cobrar até os 65 aí, porque pode ser tarde demais. Se você tem 40, não é? Com 50 alguém vai chegar para te cobrar, porque está na época meio de aposentar. Ou era na antiga Previdência, agora é 65. Então, cara, é um tempo lógico, mas é muito tempo. Não é no dia seguinte. E muita gente desiste da visão da multiplicação, por quê? Porque no ano seguinte não deu resultado, não. Ô, pastor Paulo, não deu não, viu? Mas como assim? Não, quando é que você fez DNA? Eu fiz em outubro aí de 2018. Nós estamos em março de 2019. Não multiplicou nada ainda. Você entende isso? Agora, você também. Você começa a fazer a transição na sua visão, você ajunta os seus líderes e quer que, no dia seguinte, tudo comece a funcionar. Cara, não é assim não. Nós vamos aprender. Tem que ter um tempo, leva tempo, dá problema, sabe? Mas a Bíblia diz que Jesus o quê? Ele investiu 3 anos nos seus discípulos. E o texto diz assim, e ele os amou até o fim. O tempo inteiro ele acreditava neles. Acredite nos seus líderes. O princípio da supervisão, ele voltou para ajustar conta. Ou seja, vamos fazer uma avaliação? Vamos ver como estão os resultados? Por que não pode, irmão? Por que o grande problema dos nossos modelos celulares é a supervisão? Por que, gente? Fala aqui comigo. Por que o supervisor vai acabar fazendo do encontro um churrasco, uma reunião de oração, um louvor, um estudo bíblico, mas pegar as planilhas, botar ali, somar e falar, olha, mês passado foi isso, agora é isso. Por que ele não faz isso? Por que o gerenciamento é pecado? É o que nós estamos falando. Por quê? Porque nós não temos o princípio da supervisão. Jesus tem, irmão. Ele tem, ele aprecia isso, ele ensina isso. Então, você pode ter um GD, um grupo de cuidado dos seus líderes, em que você dê ministração, ore por eles, uma palavra, ótimo, mas tem que ter a reunião de resultado, de sistema, de ver quem entregou a chamada, quem entregou ali a planilha, quem multiplicou, quantos você batizou neste ano, quantos dias do amigo você ganhou, sua célula, meu setor, minha coordenação, minha rede, qual o resultado da sua rede deu? Não vamos falar disso não, vamos ser amigo. Eu sou seu amigo, só que eu sou seu supervisor, e o supervisor ama resultado. Eu tenho que ver resultado. Irmão, vocês estão em diversos níveis, por favor, caprichem na supervisão. Agora que você tem ainda poucas células, que esse nível de quem cuida seja seu grande investimento. Se eu posso dar uma dica, treine seus supervisores como se fosse assim, a coisa mais preciosa que você tem. Porque se você começar isso mal feito, você estabeleceu um padrão que, olha, aqui ó, para virar, ó. Aqui ó, para virar, você vai ver cara feia. A hora que fala, traz seus resultados, entrega o seu negócio, completa o célula aí. Mês de março é contagem geral, mês de setembro, contagem geral. Vamos ver quantas células vamos publicar no culto. A curva de cada um. Você não vai fazer isso. Mas lógico que eu vou. Porque é bom você publicar aqui, porque um dia vai ser publicado lá no céu e você está lascado, porque não vai dar para voltar. Aqui você ainda pode voltar, tem ano que vem, tem muito tempo, mas eu tenho que fazer avaliação de progresso. Isso é normal, gente. É normal em todas as áreas da vida. O princípio da supervisão, o princípio do reconhecimento é o último princípio. Talvez tem líder aqui excelente nos 7 princípios.
Ah, mas eu sou bom em supervisionar, eu sou bom em avaliar, em confiar, em frutificar, eu sou ótimo, mas eu sou péssimo no princípio do reconhecimento. Quem está funcionando tem que ser reconhecido e tem que ser colocado como referência para os demais. Eu vou falar de novo. Pastores da Central, me escutem. Quando nós começamos, os primeiros anos, era 100% todo ano. E o líder mais frutífero, e os supervisores e as áreas, aqui ganhando presente. Era reconhecido. Começou a ver bico, cara feia, reclamação. E nós fomos. Mais cara feia, mais reclamação. Sabe o que os bestas aqui fizeram? Não vamos fazer tanto. Quando nós fizemos isso, os que eram referência sumiram. E o nível foi lá para baixo. Nivela para baixo. Por favor. Como você quer nivelar seu ministério? Você vai ter que escolher, irmão. Tudo que a gente faz define. Meu padrão é 5 talentos ou é 1 talento? Se você definir que o seu padrão é 1 talento, prepare-se, porque o de 1 talento não te dá nada. Se o seu padrão é o de 5 talentos, o de 2 vai ficar doido. Porque ele tem uma referência, tem um ponta de lança, tem alguém que puxa a fila, tem alguém que aumenta a sinergia, tem alguém que nos... Caramba! Agora, se você é o anti-líder, é o medroso, como eu, medo de cara feia, e a gente vai negociando, sabe o que acontece? Você vai nivelar a sua igreja pelo de 1. E eu fico pensando se esse patamar e essa meio parada que as igrejas em células no Brasil estão vivendo hoje, não seria que desde que Deus liberou tudo em 98, 99, 2000, e nós estamos aí meio que há 20 anos de célula, será que nós não estamos com medo de cara feia? E será que porque já estamos grandes, vamos agradar todo mundo e vamos nivelar pelo nível 1? Nível 1 não está entregando nada. A única ferramenta que nós podemos usar, já que punição não é nossa função, nenhum de nós pune, nenhum de nós manda embora, nenhum de nós faz nada, nenhum de nós humilha. Quem vai fazer isso? Se vai o Senhor. Ele é que vai, o tribunal é o dele. Mas eu tenho uma coisa que ele me deixou. Ele falou assim, deixa o de um lá, mas reconheça os bons, reconheça os resultados, elogie, valorize, elogie de público o que foi bom e fiel, dentro da capacidade. Por quê? Porque o de 2 recebeu o mesmo entusiasmo. Que palavra foi tirada? Que entonação diminuiu com o de 2? Nenhuma. O de 2, um abração. Não é que eu dou uma Bíblia de estudo, carona para um, e um livrinho para o outro. Não, o cara 5 e 5 e 2, biblona e biblona, ou livrinho e livrinho, depende do momento lá. Mas os fiéis têm que ser exaltados. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso aqui, Ele exalta publicamente os fiéis. Não tenha medo, é a ferramenta que o Senhor encontrou. Para quê? A motivação. Posso confessar que estimular a competição eu já tentei. Jogar um contra o outro já fiz muito. Muito. Arranca o olho dele, passa na frente. Pega os caras dele, rapaz, ele é bobo. Não, qual a rede que é melhor? A sua aí é melhor, a sua está mal, hein? O outro lá, já fiz muito isso. Posso dar meu resultado? Veneno. Estraga tudo. Não entra nessa. Na boa, não existe competição saudável. O nosso reino não é de competição, é cooperação. Não faça isso. Nós somos cooperadores. Nós somos uma equipe. Há capacidades diferentes, mas o de 2 é tão apreciado como o de 5. E o de 1 seria também, se ele tivesse feito mais um.
A única coisa que não é aceita é a maldade e a negligência. Maldito o negligente, diz a palavra. Mas, um gerando o mesmo prêmio. Não há melhores, é uma equipe. Mas nós não podemos deixar o zero calados, porque nós estamos estabelecendo para todos será que está ótimo assim também? Então, você tem que reconhecer, exaltar. Não significa que você vai gerar competição, mas também não quer dizer que você não vai destacar os melhores líderes. É apenas reconhecimento, que todos se alegrem. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Maturidade, você tem que puxar o nível da sua igreja. É a maturidade, Deus se alegre com quem está indo bem. Porque quem está indo bem está nos ajudando todo mundo. O ministério todo está indo bem. Quantas vezes nós tivemos aqui que 2, 3 redes, outras aqui, e os daqui falaram, graças a Deus, a média ficou boa, 20%, 25%, 30%. O problema é quando todo mundo vai mal. O problema é quando todo mundo vai mal. O último verso diz assim: e o servo mau e negligente foi lançado fora. O que não fez nada foi o quê? Lançado fora. Quem não está disposto a funcionar, quem não está disposto a estar com você e funcionar como liderança, não devia permanecer na liderança. Não deve. Por quê? Porque isso revela 2 problemas que você não pode admitir em alguém que é líder. O primeiro deles, ele fala, servo mau. O servo mau está falando do coração dele. Irmão, às vezes a gente pensa que é algo normal. O problema é coração. Quem não ama o perdido, quem não sonha em ver Deus satisfeito, quem não quer realizar o sonho de Deus é que nenhum se perca, quem não está nem aí, quem está vivendo uma vida cristã, imoral, infrutífera, não é um problema de fase, não é um problema de casamento, não é um problema do filho pequeno, não é um problema financeiro, é coração mau. Não sou eu que estou falando, o Senhor está falando aqui. E por que ele é um coração mau? Porque ele mente a respeito do Senhor dele. Ele diz assim, você quer colher onde não semeou. O quê? O que é isso que você tem na sua mão? Um talento. O que é um talento? O bem dele. O que é o bem dele? É a vida dele. Ele deu a vida dele por você, ele deu o sonho dele, ele deu a noite dele, ele deu a vida dele. E você não faz nada, você é mau, ingrato. E ainda mente, você está deformando, você fica no meio da igreja dizendo, o nosso líder é isso, o nosso líder é aquilo, ele só quer isso, ele só quer uma igreja grande. Por que ele quer uma igreja grande? Você já pensou? Você já olhou o carro do seu líder? Você vê o que ele está querendo? Nós somos usados, ele é mau. É isso que ele está falando. Quem disse que ele não falou isso para os outros? Vou fazer nada, sabe? Não fazer nada. Porque esse cara não fez nada por mim. Não cuida de mim. Já ouviu essa conversa? Não cuida de mim. Não investe em mim. O quê? Olha, se tem uma coisa que me deixa enfurecido, é um cara falar comigo, não cuida de mim, por isso que eu não dei resultado. O que eu estou fazendo aqui? Há 30 anos. O que eu estou fazendo aqui? Me arrebentando, doendo inteiro, largando tudo, estou fazendo nada. Dei minha vida, fala isso aqui na minha cara para você ver. Na boa, estou falando sério. Cara, a gente não pode deixar certas coisas, não. Ele não deixou. Porque se ele deixasse, essa praga, essa laranja estragada, ia fazer o de 2 e o de 5 jogar fora os seus talentos.
Mas não é só o coração dele que é ruim, não. Ele é negligente. É um trabalhador displicente. Tem gente que é assim? Tem. O cara é ruim na igreja, mas é ruim lá fora também, gente. Nada dá certo. Ele não sabe fazer uma coisa, ele pega e larga, ele tem problema. Ora, tem gente que não vai dar, cara. Por quê? Tudo bem, isso aí é outro problema, é atitude, é formação, não é? Ele não é, cara. Mas talvez eu até deixasse o displicente. Mas o mal de coração, o que fala isso, tira. Ah, Paulo, mas você é mau. Eu nem estou falando nada, eu só estou lendo um versículo. Tira. Eu nem estou falando para você jogar ele nas trevas exteriores, não precisa não, ele vai ser jogado. Deixa ele aí na igreja, membro da igreja, ele dá o dízimo, é a família dele, deixa. Quem vai jogar quem para onde? Não somos nós, não. O Senhor vai fazer isso. Todo o problema dele estava na relação dele com a liderança dele. Você nota que todo o problema da frutificação estava num relacionamento errado entre pastor e ovelha. Ele não conhecia o seu pastor. Ele não entendeu o seu pastor. Não foi esse o problema do Judas? Todo o problema do Judas não foi na relação dele com Jesus. Ele nunca entendeu Jesus. Nunca entendeu. Ele ficou com ele tanto tempo, mas nunca o conheceu mesmo. Não é esse o problema com alguns líderes? Irmão, se você quer investir em alguém, você tem que aproximar então. E dar a chance de resolver isso. Mas se não resolver, joga fora. Sabe por quê? Porque já te conhece, mas prefere te ver com um olhar que não é verdadeiro. Nada daquilo que ele falou era verdadeiro. Ele deu. Por isso ele podia cobrar sim. Já passei muito do horário. Fazer o quê, né? Privilégio do chefe. Ninguém mostra papel, ninguém levanta, ninguém fala, está todo mundo Mas, vou falar para você aqui, falar muito sério. Por que essa palavra eu a trouxe nesta manhã? Por quê? Eu usei aqui todo o tempo uma exemplificação de você com seus líderes. E você está cheio de ideias. Olha, eu vou fazer isso no meu GD, eu vou falar isso, eu vou cobrar isso. Ótimo, mas não foi isso que eu quis. Eu quis que você sentisse como você sente do outro, para você perceber um pouquinho como talvez Jesus sinta com você. E você entender o que Jesus espera de você. E você saber que Jesus vai fazer uma análise objetiva de você. Eu não estou dizendo que a intenção do seu coração, a intenção não é válida. Eu não estou dizendo isso, mas deixa eu dizer, se o seu coração deseja isso mesmo, o fruto virá. Deus não tem especiais, Deus não tem privilegiados. Não existe um que não estiver lá diante do Senhor e pedir poder, e pedir almas, e pedir sabedoria. São pedidos impossíveis de Deus não responder. Se você não tem, é porque você nem pede. E se não pede, é porque você não quer. Você não quer. E talvez tenha pastor liderando a igreja, ou, vou dizer, tenha a igreja sendo liderado por pastor um talento. Que está enterrando o seu talento e a sua igreja. Deus te deu uma igreja e você está enterrando ela. E enterrar não é acabar, não, é manter. Manter uma igreja é maldade. Manter uma igreja é displicência e haverá juízo para o líder que mantiver sua igreja guardada. Pelo menos põe ela no banco. Pelo menos põe ela no banco. Se alguém tiver com problema, eu sou um banco de igreja, pode passar para mim. Porque dá para alguém então que faça resultado.
Sai, cara. Mas você entende? É isso que o texto fala. Então eu passo esses princípios para você pensar neles, para você comprar o livro, O Fazedor de Discípulos, para você aperfeiçoar nisso e para saber até onde eu entendo. Nosso reino é um reino de frutificação, de multiplicação e de resultados. É um pilar da visão celular que eu não abro mão. E eu não posso deixar uma conferência de paixão contagiante, que dá resultados, eu não posso deixar passar sem a gente fazer uma séria conversa para a gente dizer como está o resultado. Então avalie agora, como foi o ano passado? Como foi 2017? Quantos você batizou? Quantas células você multiplicou? Pastor Inar botou aqui gráfico. Por que essa linguagem é feia? Só porque deu certo? E se a linguagem dele fosse lá para baixo? E se ele mostrasse um gráfico aqui que ele está indo lá para baixo? Isso é ruim? É ótimo, está avaliando. A avaliação a gente não mostra só que está indo para cima. Eu adoraria um monte de gente falar, está indo assim. Gente, o que vocês me dão ideia aqui? Olha como é que está. Eu já tive nisso. Eu fiz assim. Eu posso orar por você. Eu posso ajudar você. Maravilha, reino igual. Nós íamos adorar e talvez gostar mais de trabalhar numa virada do que ficar vendo o cara indo embora. Qual o problema de ter gráfico? Nós precisamos trabalhar sim. E eu sei que você pode. Eu sei que você quer. Eu sei que foi para isso que Deus te chamou. Porque a nossa visão é essa. A nossa visão é transformar o mundo. A nossa missão é ganhar pessoas para Jesus. E ganhar a gente conta. 1, 2, 3, 4. O pastor saiu com as suas 100 ovelhas. 1, 2, 3, 99. Está faltando uma. Contou. Contou. Ele só soube que perdeu porque contou. Conte. Conte. Só vai fazer bem. Só vai te estimular. E só vai dar a você possibilidade de ajudar os que estão precisando de ajuda e de reconhecer os que estão sendo referência. Fazendo assim, você vai bombar. Eu tenho certeza. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos um minutinho. Feche os seus olhos, por favor. Você não sabe muito bem. Deus sabe, mas para nós não é claro. Eu só sei que tem talentos na sua mão. Eu não sei se é 1, se é 2 ou se é 5. Eu sei que tem talentos. Põe o seu talento na sua mão agora. Põe sua mão assim. Veja a sua igreja. Põe sua mão assim. Que Deus te deu. Você tem na sua mão uma igreja de 50 membros? É talento. 50 pessoas custaram a vida de Jesus. Ele não te deu algo que não vale, vale muito. 200 pessoas custou a mesma vida de Jesus. Para Jesus não faz diferença se é uma igreja de 50, de 100, de 1000 ou de 10 mil, vale igual, é a vida dele, é o suor, é o penoso trabalho. Ele está te dando o penoso trabalho para você cuidar. Você tem uma igreja de 1000? Você tem uma igreja de 1000 pessoas? É um talento. Por favor, eu só queria que você entendesse quanto isso vale para Deus. E que Ele espera que você multiplique isso. Que Ele espere que você também dê sua vida, o seu melhor. Que você jogue o seu melhor. Sabe, Ele te deu uma estratégia vencedora, poderosíssima, a estratégia celular. Ele quer que você multiplique. Josué, Deus te deu o summit no Brasil. Não importa se são 50, se é um lugar que vai ter, se é 1000. Custou o sangue de Jesus esse ministério. Custou a vida dele.
Não importa. Para Ele não importa. O que importa é o valor que você dá a isso que está na sua mão. O valor que você dá. O Senhor confiou em você, crê na sua capacidade, confiou, não é? Ele foi embora, mas vai voltar. Ele confiou na nossa mão. Se a gente não fizer nada, Ele não vai fazer. Mas se você quiser fazer, Ele vai dizer: eu estou do seu lado, eu te capacito, eu te abençoo, eu tenho todo o poder. Se você quiser, eu te ajudo. Eu te ajudo. Levante suas mãos para o Senhor. Ofereça-se a Deus. Paulo diz: ofereça seus membros ao Senhor, o seu corpo, como instrumento de justiça. Ofereça-se completamente, não parte, não uma noite, não alguma coisa, não uma célula, mas tudo que o Senhor quiser, tudo. Ofereça-se completamente ao Senhor, diz Paulo aos Romanos no capítulo 6. E ele diz: ofereça-se como mortos, como crucificados, como sem direito. Não se ofereçam mais para ganhar o lucro do mundo, a vida do mundo, mas para fazer os frutos do reino. Ofereça-se a Deus agora. Pai, nós nos oferecemos para frutificar. Nós nos oferecemos como multiplicadores de talentos. Nós nos oferecemos, Pai. Obrigado porque tem supervisores aqui, a quem o Senhor confiou 2 células. 2 células. Há supervisores a quem o Senhor confiou 5 células. Tem supervisor aqui que já tem 10 células. São talentos, são a vida de Cristo. E eu venho pedir, Pai, multiplica. Há pastores que já têm 100 células, 70 células, 50. Há pastores de 200. Há pastores que o Senhor deu 1.000, 2.000 células aqui. E eu quero pedir, Pai, multiplica, multiplica, Senhor. Nós nos oferecemos como instrumentos de multiplicação. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, capacita-nos, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós. Ah, Deus, eu peço isso, Senhor, que a graça, o poder, a capacitação e que a paixão contagiante, oh Deus, domine nossas mentes, prioridades, planos e metas, e que nós sejamos homens e mulheres de fartos resultados, que glorificam a Deus, e os homens verão as nossas boas obras, nossos frutos, e glorificarão o nosso Pai que está no céu. A Ele toda a glória com o nosso serviço, a Ele toda a glória pela nossa obra, porque a nossa obra é para a glória exclusiva de Deus. De Deus, a Ti toda a glória, Senhor, a Ti toda a glória. Amém, Senhor. Só um minutinho.